Isso já pode começar. Tá. Ó, ele bateu a palma, é 3, 2, 1, valendo, tá? Tá bom. Tá. 3, 2, 1. Fala, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje no mais um podcast, Dois Dedos de Mercado, e com a incrível Tânia, que ontem lançou um livro maravilhoso chamado Elas no Conselho. Você foi coautora desse livro. Me conta um pouco da sua trajetória até chegar nesse livro. O que você colocou ali que você aprendeu ao longo da sua carreira? Isso. Tudo bom, né? Tudo ótimo. Então, Toru, essa pergunta, ela é extremamente aberta, né? E aí a gente fica com vontade de falar daquilo que a gente construiu, né, ao longo desses anos todos aí de formação, trabalho, né, construção. Lá atrás, né, eu já comecei com uma questão de disrupção. Eu trouxe isso para o meu capítulo porque eu venho de uma geração onde a mulher ela só saía de casa para casar. E aí eu, já 12ª de uma família de 14, Meu Deus. eu tive que desbravar. Uhum. Né? Então, assim, eu, uma irmã mais velha, de um ano e pouco de diferença, ela já tinha fincado o pé que queria sair do interior para poder vir para capital, estudar e tal. Passou no vestibular na capital e ficou esperando 6 meses, porque ela passou no meio do ano, para poder vir para Belo Horizonte, né? Então, que é onde nós temos, né, as grandes faculdades. E aí ela conseguiu, mas cheio de regras, né? Porque tinha que ficar no pensionato de freira e tal, porque tinha hora para chegar, para dormir, né? Aquele esquema que é a nossa criação tradicional. Uhum. E aí ela foi com 6 meses, eu falei, vou também. Né? Então ela foi depois que ela passou o vestibular e eu consegui ir já fazer o 3º ano, na época, científico. E assim foi, né? Então, assim, eu já comecei lá de trás a mostrar para que eu vim, né, nesse mundo. E aí, não passei na primeira vez do vestibular, mas já na segunda vez, em julho, também entrei para o curso de psicologia. Então, também já tinha definido até então que a minha área era a área de pessoas. E aí, entrei para o curso de psicologia e fui cursando, e terminei o 3º ano. Na época eram 5, né? E terminei o 3º ano, mas só que eu casei. E eu casei e fui morar no interior. Ah, voltou para o interior. E aí, quando eu volto, né, eu já em seguida já engravidei, com poucos meses de casada, e já com filho, pensando, vou trancar, né, e depois eu volto. E não consegui voltar, porque depois já veio o 2º filho. Então, eu tenho 2 filhos homens, né? Todos 2 já criados, profissionais, Legal. Um médico, um fisioterapeuta, todos 2 doutores, né? Que fizeram doutorado. Então, assim, todo mundo pronto, né? E 4 netos, que eu também já tenho. E aí, eu fui criar filho. Foi ser mãe. Fui ser mãe, né? Esposa, sabe? E aí eu tive essa fase. Nesse período, eu fui convidada para montar uma PAI. Que legal. Nessa cidade. E aí eu fui. Né? E aí eu participei desde a triagem das crianças, sala de aula, né? Fiz um trabalho voluntário, depois a prefeitura me contratou para poder ser professora daquela instituição. E aí eu peguei gosto, né? Comecei a ver o seguinte, realmente eu não nasci para ser só mãe e esposa, né? E aí depois uma outra colega me convidou para montar uma clínica, né? Eu não tinha curso superior ainda. E eu entrei com o administrativo, financeiro, e ela psicóloga, ela atendia, contratamos outros profissionais, fizemos convênio com a siderurgia da cidade, e a coisa foi tomando corpo e eu fui tomando mais gosto, né? Então eu trabalhei com o psicólogo organizacional, que era a minha experiência em estágios, que eu já tinha feito. E daí apareceu o curso lá na região, a faculdade abriu. E qual curso que tinha? Engenharia e administração. Eu falei, eu vou fazer administração. Porque com a administração eu consigo voltar para a minha área de pessoas me especializando. Sim. Então foi aí que eu
comecei, né, a minha verdadeira carreira profissional. Que legal. Então, eu fiz 5 anos do curso de administração, que na época eram 5. Entendi. Com 4 você tirava contabilidade, com 5. Entendi, que legal. E aí depois que você se formou em administração, você voltou, continuou atuando na área da psicologia, tendo escritório, ou você foi para outro ramo? Então, formei em administração, engatilhei num curso de especialização na área de desenvolvimento de pessoas e aonde eu fiz um estágio, né, eu fiz 2 estágios, um na área organizacional e o outro já dentro de uma organização, implantando plano de cargos e salários e tal. E aí, onde eu fiz esse segundo estágio, eu fui convidada para substituir até a gestora que me acompanhou no estágio, porque ela tinha sofrido um acidente e tal, e ela teve que se afastar. E aí eu entrei. Né? E quando eu entrei, aí ela voltou, mas aí fizeram um remanejamento lá dentro, onde ela assumiu um outro cargo e eu manteve lá. Continuei, depois virei assessora da diretoria e tal, e fui aumentando o meu escopo de trabalho. E dentro do livro, o que você aborda na sua experiência? O que você escreveu dentro do livro? Então, e aí, passando por essa organização, né, depois uma outra organização, sempre trabalhando a questão de cultura, desenvolvimento das pessoas, talento, né, eu fui crescendo e resolvi fazer o mestrado. Legal. E o mestrado, a minha linha de pesquisa foi estratégia, porque eu trouxe o ser humano, aquele profissional, para fazer parte da estratégia da organização. O foco, na verdade, dentro de qualquer organização, são as pessoas. São as pessoas. Né? Você tira as pessoas, só sobra mobiliário. Sim. Então, nós precisamos de colocar foco nelas. E principalmente nos talentos, né? Naquele ser humano, naquele profissional que quer, né, trabalhar, porque tem muita gente também que não quer. E aí eu fui buscando o que mais que eu poderia fazer para poder me especializar mais, entrar mais e conhecer mais esses indivíduos. Aí eu fui para a sala de aula com o mestrado, né? Com a sala de aula eu trabalhei mais ainda o aluno, né? Legal. Como pessoa, como ser humano. E da sala de aula, faculdade, MBA, sabe, pós-graduação, também dei aula nisso, foram 15 anos. E aí depois, nesse período, eu descobri o coaching. Então, eu busquei a formação de coaching até aqui em São Paulo, no ICI. E foi em 2006. Nossa, então, lá atrás, Está fazendo 19 anos que eu tenho essa formação. E venho desde então, né, trabalhando com isso. Então, isso foi me permitindo conhecer mais os diversos perfis, os diversos modelos, né, de pessoas. E isso foi me dando mais bagagem. Eu busquei, anteriormente era coach executivo, depois eu busquei o coach de carreira. Porque o próprio executivo, ele quer falar da carreira dele. Às vezes a organização proporciona essa oportunidade para ele se desenvolver, como líder, por exemplo, mas ele chega e fala, mas eu quero falar da minha carreira. Né? Às vezes tem 20 anos que está dentro de uma empresa, mas não sabe. Né? Às vezes entrou como estagiário e ficou. Entendi. Sabe? Não tem perspectiva, não sabe o que vai fazer da vida. Então, eu busquei essa formação também para poder introduzir isso no processo. E depois eu busquei o curso de mentoria. Legal. Sabe? Foi aqui também em São Paulo. E aí, com essas formações, sabe, isso me trouxe mais bagagem. E eu consegui, né, hoje, né, eu vejo que essa quantidade, né, de bagagem, de experiência, expertise, né, foi que me trouxe até a essa cadeira de conselheira. Conselheira, legal. E hoje você atua como conselheira dentro de empresas, assim. Qual que é a principal dificuldade que você hoje vê nas empresas e aonde você coloca toda a sua expertise para ajudar elas a crescerem?
São várias dificuldades, né? Uhum. As organizações, elas passam por várias dificuldades, tanto que a gente percebe que o processo de mudança, ele é muito forte, ele acontece, né? Todo dia. Uhum. Às vezes o funcionário chega na empresa com um planejamento, de repente não é mais aquilo. Enfim, mas eu penso assim, que a minha formação, né, hoje, vou contar um pouquinho sobre como eu entrei para o conselho. Legal. Tá? Uhum. Um belo dia eu estava dentro de casa, de noite, toco o telefone, um convite para ser conselheira. Eu falei, como assim? Eu nem sabia o que era direito, só sabia que as empresas tinham conselho e tudo, mas o que eu iria fazer nesse conselho? Então, eu pedi um tempo, analisei, pesquisei e tal, e acabei, como fala? Aceitando o convite. E aí eu entrei, já tem 4 anos que eu estou nesse conselho, né? E é um conselho onde as pessoas são eleitas, né? Pelo colegiado, pelos registrados, né, desse conselho de administração. E aí, agora já vou entrar para mais 4 anos, que a Chapa ganhou. Então, assim, é só para você ter uma ideia que realmente a gente fez acontecer, né? Uhum. Por isso, a reeleição. E aí, quando eu entro, né, para o conselho, foi no meio da pandemia. E aí começou a surgir problemas, né? As pessoas estão em casa, tem gente sendo demitida, tem gente com depressão, não sei. Eu fiquei olhando aquilo e falei, gente, tá falando da minha área, né? Tá falando da minha linguagem. Sim. E aí, nós precisamos fazer alguma coisa. Vamos montar um comitê, uma comissão. Vamos. Quem se habilita? Eu levantei o dedo. Aí montamos uma comissão, fomos discutir. Eu falei, eu quero ouvir mais, né? O que realmente está acontecendo, que vocês estão percebendo? E aí, nessa percepção, nessa discussão, eu falei assim, o que vocês estão precisando, ou o que nós precisamos para trazer, né, como proposta para o conselho, é mentoria. Mentoria. Nós precisamos de ouvir esses profissionais, trazer esses registrados para poder conversar com a gente. Abrir esse canal. Mas eu não sou mentor, eu não conheço mentoria. Não, eu treino vocês. Eu monto um escopo, né, e a gente faz pequenos encontros, né, um programa de 4 encontros, por exemplo, e vamos dar abertura. Depois, se o indivíduo quiser, ele continua. Entendi. E foi assim que nasceu a mentoria dentro desse conselho, sabe? E nós estamos indo para a 6ª edição. Que legal. Todo semestre a gente lança o programa, né? As pessoas se inscrevem, inscrevem mentores, inscrevem os mentorados e a gente faz essa rodada. Então, eu já fui a idealizadora do programa, eu fui a coordenadora e agora eu sou mentora, porque eu dei um passo para trás para deixar a coisa fluir e para eu poder fazer outros movimentos. Uhum. Né? Então, eu tenho muito essa necessidade, sabe? De sempre buscar coisa nova. Curadoria, né? De arrumar as questões. Legal. E isso me dá muito prazer, porque eu trabalho com resultado. Então, na hora que eu vejo, você vê que na minha própria fala tem isso, né? Uhum. Trazer resultado. Porque eu sinto, né, que as coisas só vão fluir à medida que a gente vai percebendo o efeito que aquilo está fazendo. Sim. Então, esse foi um programa. E depois disso, eu já recebi convite para ser coordenadora do programa de mulheres que tem nesse conselho. E agora, recentemente, eu recebi um convite para poder ser vice-coordenadora do programa, que é um programa federal. Que legal. Do ADM Mulher. Então, eu estou muito feliz, sabe? Muito satisfeita com esse momento de crescimento. Né? Então, no livro, eu coloco algumas pinceladas sobre esses momentos que eu fui passando e eu trago também, né, sustentação teórica, porque
né, professor e mestre, gosta muito, né, de sustentar, até para poder trazer credibilidade e mostrar para, não só para as mulheres, né, mas para o mercado, que tudo na vida é uma construção. Tem desafios, tem obstáculos, quem não tem, né? E eles existem para a gente ultrapassá-los. E nós vamos construindo à medida que a gente se autoconstruindo, né? E construindo a sua própria carreira, à medida que a gente vai desenhando isso. Uhum. Então, é disso que eu falo no livro, sabe? Uhum. Legal. E você está falando muito de carreira e me tocou um negócio hoje. Foi muito difícil construir essa carreira sendo esposa e mãe? É tudo uma questão de administração, né? É uma gestão que a gente acaba fazendo. Mas eu, graças a Deus, tenho um marido, né? Que eu tenho um casamento que eu vou fazer 47 anos. Parabéns. Esse ano. E os meus filhos, né, acaba que a gente passa a ser referência dentro da própria família. Sim. A partir do momento que você vira referência, né, dentro da própria família, você consegue enxergar que você também pode se tornar uma referência no mercado, né, naquilo que você estudou, naquilo que você construiu, programou e tal. Então, assim, não foi difícil, sabe? Eu tenho um companheiro, né, que sempre me incentivou. Que sabe? lindo. Me incentivou a fazer tudo. Né? Então, ele me acompanha, sabe? Hoje aposentado, na época trabalhava também, mas hoje já aposentado. Então, assim, ele sempre me apoia nas decisões. E é uma pessoa que você tem para poder trocar. Sim. Então, não foi difícil. E os meus filhos também construíram as carreiras deles, né? E hoje eu tenho um filho que mora, né, em Sydney, e foi lá que ele fez o doutorado dele, então ele chegou a vir, mas aí depois ele viu que as oportunidades lá, né, e os convites, né, e o mercado, tudo para ele, né, abriu-se, né? Então é lá mesmo que ele tem que ficar. E eu penso isso, né? Então é isso que eu oriento os meus clientes, né, os meus mentorados e coaches. Você precisa buscar aonde que está a sua turma. Porque quando eu cheguei em Belo Horizonte, já depois casada, com filho, tudo, porque depois eu fiquei sem mercado de trabalho lá, sabe? E aí eu tive que vir para Belo Horizonte. Meus filhos já estavam estudando lá também. E aí eu retornei para Belo Horizonte, e já com bagagem, e cheguei lá e tive que desbravar o mercado sozinha. Entendi. Ninguém faz nada para ninguém, Toru. A gente que tem que buscar. Sim. E aí eu olhava para um lado, olhava para o outro, falava, gente, cadê minha turma? Você acha que foi mais difícil lá atrás, quando você tinha 15, 16 anos, ou depois que você já tinha passado por tudo isso e teve que voltar? Foi mais? Eu penso que foi mais difícil lá atrás. Lá atrás. Porque foi assim, uma quebra mesmo, né? Uma quebra de... Não é que eu estava quebrando valores, muito pelo contrário, que os valores foram comigo. Paradigmas, mas, né? Isso. Paradigmas. Né? Uma estrutura, né? Sim. Assim, o pai, a mãe desenharam ali, né, para a filha, que ela deveria ficar aqui e sair para sair só para casar e vai morar aqui do lado e exato. Final de semana vem comer macarrão com frango aqui. Por aí. E acabou. Porque família italiana, todo domingo tem macarrão. Né? Então, aqui em São Paulo é macarrão com frango, é o clássico. Eu criei meus netos, assim, todo domingo, né, cada vovó tem macarrão, a vovó tem. O macarrão da vovó é o melhor que existe. Que legal. E hoje lá em BH, você atua na área de coaching, você tem os seus coaches, né, que chama. Isso. Hoje você olhando para os seus coaches e quando você identifica algo que ele precisa mudar ou que ele precisa agir, como que você trabalha isso para ele aceitar? Porque quando você identifica uma coisa, agora aceitar que aquilo, entre aspas, é errado e ele precisa mudar para melhorar,
como que você consegue quebrar esse paradigma na mente da pessoa? Na verdade, o processo de coaching, ele trabalha com perguntas. Uhum. E aí, à medida que a gente vai trazendo essas perguntas, o próprio coach, ele passa a ter insights. Okay. Né? Então, assim, eu não conto para ele que ele pode sair daquilo para passar para um outro comportamento. Né? Ele é quem descobre que ele pode. Então, assim, como que a gente faz isso? Através das ferramentas que a gente tem, né? Que a gente aprendeu, e quanto mais você faz o processo acontecer, mais você potencializa, né, essa facilidade de trazer, né? No momento que o cliente traz, você né? Você tem essa experiência e essa facilidade. Então, assim, o processo de coaching, na verdade, ele potencializa competências. Okay. Então, se o cliente, ele consegue visualizar que ele precisa de passar de um momento, né, da vida dele, de um comportamento para outro, é porque ele identificou que ele tem aquela competência e ele não está usando. Ok. Sabe? E por que a gente não usa? Porque nós entramos num processo de comportamento, de vício de comportamentos mesmo, e é que a gente passa a fazer a mesma coisa. Sabe? E aí você está com competências ali que você um dia pode ter usado e depois, pelas circunstâncias do ambiente, às vezes o ambiente organizacional, às vezes o ambiente familiar, você passa a ficar ali dentro. Né? Então, assim, às vezes a pessoa muito inteligente, por exemplo, ela estudou, vou dar um exemplo, né? Foi trabalhar num banco e ali ela aposentou. Uhum. E o que mais ela poderia fazer? Aí, na hora que chega a época da aposentadoria, eu tenho até um programa que chama Gerenciamento de Vida Futura, que é para trabalhar com a pessoa que está a caminho da aposentadoria, para ela poder resgatar competências e visualizar o que mais que ela pode fazer. Porque você acredita que nós estamos agregando anos às nossas vidas. Sim. Então, nós vamos ter longevidade. Vamos viver mais. E, a partir disso, você precisa de traçar uma linha. O meu marido fala, se eu tivesse tido orientação, né, com um profissional como você, eu talvez estaria nativa até hoje. Né? Entendi. Mas eu não tive essa... Porque a pessoa pode falar assim, não, Tânia, descobri isso e tal, mas vou dar um tempo, fiz um plano, né, de carreira aí para frente, mas eu vou dar um tempo e depois eu resgato isso, tudo bem também, né? Mas ele sai consciente de que ele utilizou algumas competências durante um bom tempo da carreira e que ele ainda tem algumas competências que ele pode tirar da caixinha e colocar para poder fazer um redirecionamento, né, que a gente chama. Isso que você falou é muito bonito, e uma vez eu escutei uma frase assim: o avião decola no final da pista. Então, que lindo. Dá muito insight do que você falou. E preparar a pessoa para isso é muito legal. Porque, tecnicamente, para a pessoa, quando ela fala assim, vou me aposentar, e se a vida dela foi a carreira, ela acabou... Ali ela acha que vai acabar a vida dela. Então, ela tem que entender que ela tem competências. E hoje eu vejo que o mercado cada vez mais escasso de mão de obra qualificada... Um sênior bem localizado vale mais que 200 funcionários. Porque ele viu e viveu muita coisa que um pequeno detalhe muda toda a história de uma empresa. E aí você prepara esse profissional para assumir novas áreas ou uma nova carreira. É muito difícil para esse profissional? Não, porque esse profissional, quando ele procura isso, ele quer. Ele quer. Então esse é o mais fácil, né? Esse é o mais fácil. Esse é o mais fácil. Agora, não é todo mundo que quer. Entendi. Aí sai, às vezes, decepcionado com a empresa, né? Cansado, entreguei minha vida, né? Aquelas frases assim, entreguei minha vida para essa empresa. E tem ainda organização que quer... põe a aposentadoria com 58 anos, com 60, e a pessoa está nativa. Hoje, 60 anos, você está melhor que um muito jovem por aí. 60 anos hoje não é nada, vamos ser bem sinceros. E você tá no auge da carreira.
ele encontra alguma dificuldade de voltar pro mercado aceitar ele, ou não existe mais essa barreira? Não é o mercado que vai aceitá-lo, é ele que tem que fazer ser aceito pelo mercado. Ah, é diferente? Que legal! E como que é esse processo? Então, é isso que eu estava falando lá ontem no lançamento do livro. Às vezes, toda essa conversa, né, que a mulher, né? Uhum. Então, tem que colocar a mulher no mercado, as organizações precisam aceitar mulheres. Eu atendo muitas organizações que elas... o gestor chega para mim, né, o executivo, fala assim, Tânia, eu fui orientado que eu tenho que só contratar mulher agora. Eu tenho que ter X% de mulheres na minha área. Então, assim, vira um caos, né? Sim. Aí, depois, o outro falou assim, olha, eu tinha esse percentual, mas eu chutei o balde. Não consegui achar e coloquei homem. Pronto. Sabe? Uhum. Então, assim, não é a organização que tem que pescar essa mulher. Ela tem que estar preparada para isso. Porque você não pode forçar uma empresa a ter X negros, a ter X não sei o quê, a ter X mulher, porque às vezes não tem, ela não quis, aquela pessoa não quis se qualificar naquele e não dá para trazer. É complicado para uma empresa estar nesse paradigma. E se não tem ninguém preparado, ou se tem 10 preparados e 200 empresas querendo contratar, a conta não fecha. Exatamente. E isso é muito complicado. E a pessoa ela também tem que querer, né? Volta aquilo. Mesmo com 20 anos, 30 anos, você tem que querer estar naquela profissão e querer estar naquele ramo. É muito difícil para uma empresa conseguir esse tipo de mão de obra hoje, não importa se é mulher, se é homem, às vezes conseguir alguém qualificado, quando uma empresa te chama para consultoria, você vê que tem muita essa dificuldade hoje? Na verdade, a dificuldade ela é geral. Geral. É geral, porque nós estamos começando a mudar um modelo mental, okay, né, onde a mulher ela precisa buscar a qualificação. Uhum. Ela precisa investir nela mesma. Sim. Então, é por isso que eu conto isso no meu capítulo, né? Uhum. Foi isso que eu fiz. Sim. Né? Eu parei, depois eu fiz uma voltinha para voltar na estrada e resgatar aquilo que eu queria. Uhum. Então, eu acredito que qualquer pessoa, não vou falar só de mulher, mas qualquer pessoa pode fazer isso. Sim. Né? E principalmente a mulher. Então, assim, eu não vejo dificuldade nisso. Se a pessoa quer, ela vai conseguir chegar no objetivo dela. Né? Mas primeiro tem que ter esse objetivo. Uhum. Então, não é todo mundo que tem. E aí começa a culpar, né? Culpa a família, culpa o marido, culpa os filhos. Ah, sou dona de casa. Não, gente. Você pode ser dona de casa e pode, né? Tem serviços caseiros que a gente até gosta de fazer. Assim como o homem também faz hoje, né? Meus filhos cozinham, né? Então, assim, é diferente daquele modelo mental lá de trás. Sim. Então, já houve uma evolução. Então, nós precisamos de dar continuidade. Então, nós é que vamos vender isso para o mercado. Uhum. E eu acredito que o livro, ele consegue já trazer isso, né, para participar, vou falar assim, dessa proposta de mudança, né, de uma inovação disruptiva. Porque é algo que a gente precisa falar mais, né, conversar mais sobre isso. Uhum. Por isso que a gente, inclusive, está aqui falando sobre isso. Então, é geral, por exemplo, conselhos, né? Conselhos, de um modo geral, dentro das organizações. A maioria é homem. Nesse que eu faço parte, quando eu entrei, já entrou eu e mais algumas mulheres, que já foi um passo que até então já não tinha, uhum, sabe? O próprio federal agora também já está fazendo esse movimento, entraram algumas mulheres agora para fazer parte. Então, esse processo, ele vai continuar acontecendo a partir do momento que a gente começa a contar, né? Ou tem profissionais, mulheres competentes. Sim. Né? Então, assim, não é... Você, como mulher, não pode ir como presidente de um conselho, por exemplo. Por quê? Porque o homem, né, o fulano de tal, tem competência X, Y, Z. Peraí, mas você está querendo dizer que eu, como mulher, não tenho?
Entendeu? Então, assim, hoje a gente escuta isso, mas não fica mais calado. Né? Nem pode. Né? Nem pode. Nem pode. Então, é essa postura, sabe, Toro, que eu penso que nós estamos chegando no mercado com essa mudança. Né? Não é para afrontar ninguém nem nada. Eu uso muito esse termo. Não é ou é homem ou é mulher, ou é um negro ou é um branco. Não, é e. É e. Boa. Sabe? É e. Então, assim, vamos avaliar a história daquela pessoa, daquele profissional. Ele tem uma história que combina com a vaga, então ele vai ser muito bem-vindo. Mas se ele não tem... Então, assim, até que ponto que essas pessoas estão se candidatando, estão se vendendo, que é uma competência, né? É a competência de venda. Ah, não, Tânia, pelo amor de Deus, eu vou ficar me vendendo? Não sei fazer isso. Ou você se vende desde a hora que você acorda até na hora que você dorme. Exatamente. Né? Então, são esses conceitos que nós precisamos de trazer, né? Para poder as pessoas internalizarem e começarem a fazer ou dar continuidade a esse movimento. Entendi. É nisso que eu acredito. Legal. E qual é a importância de uma empresa que está... Geralmente quem tem conselho é uma empresa média, grande porte, né? Qual é a importância de uma empresa que não tem agregar um conselho dentro da empresa? O que agrega no conceito geral da empresa? Você falou de média e grande, mas por incrível que pareça, nós estamos querendo entrar nas pequenas. Ah, que legal! Eu fiz agora, o ano passado, a formação em conselho consultivo. Ok. Né? Uma coisa é a administração, conselho de administração, e outra é o consultivo. Né? O conselho de administração, você assina, né? Você tem responsabilidades e tal, assim, até com aquilo que você construiu, né, de bens. Mas o consultivo não. O consultivo você participa e a decisão é do gestor, é do executivo que está ali na frente. Ok. Tá? Entendi e aí a diferença. é conselho mesmo, né? E aí nós levamos para esse conselho consultivo a visão de mercado, que às vezes o pequeno ele fica ali dentro, ele não está olhando lá para fora, ele não sabe nada. Ele está tentando nadar para não morrer afogado. 99% das empresas é isso. Ele está nadando para não morrer afogado. Alguém tem que vir e falar, olha aqui, entendi. Então esse conselho nós estamos querendo entrar na pequena e média empresa. Lá fora do Brasil já está acontecendo isso. Que legal. Sabe? Então, assim, essa a nossa proposta, sabe? De fazer esse movimento. Aliás, nós já estamos fazendo. E aí, eu hoje atendo, por exemplo, uma empresa de tecnologia, né? Eu convidei mais 2 colegas que formaram comigo no curso e a gente atende uma empresa de tecnologia. É uma pequena empresa. Sabe? Mas o próprio executivo trouxe isso para nós. Nossa, eu só fazia reclamar. Depois que vocês vieram como conselheiros, eu comecei a enxergar o quê? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de estar no mercado. Eu gosto de vender os meus produtos. Né? Eu gosto de procurar onde estão os meus clientes. Eu gosto do contato com os meus clientes. Mas, para isso, eu preciso ter alguém aqui que converse diretamente com os meus funcionários. Então, a gente foi criando uma estrutura, né, dando opiniões, né, lógico, para ele visualizar como que poderia a empresa dele funcionar. E aí trouxemos outros insights, outros modelos, né, investindo mais em marketing, né, divulgação da empresa. Ele como protagonista, né, legal. Ele dando entrevista, ele gravando podcast, ele, sabe? E isso trouxe outra vida, né, para ele e para a empresa, sabe? Legal. Então, assim, esse o bem, né, que o conselho traz para os pequenos e os médios empresários. E é necessário hoje, até para poder competir no mercado. Entendi. E quando você entra no conselho, tem diferença da forma que você aborda para pequena e para uma empresa grande, ou você usa as mesmas técnicas nos dois? Olha, o conselho, né, a gente trabalha com procedimentos, com planejamento estratégico. O plano de fundo
o pano de fundo é o planejamento estratégico. Uhum. Então, por exemplo, esse pequeno, ele não tem. Ok. Né? Ele está começando a fazer esse planejamento estratégico. E o grande já tem, mas ele também não segue. Entendi. Não é interessante isso? É diferente. Um não tem, o outro tem, mas não segue. No final, ninguém faz, vamos colocar assim. Aí chega o final do ano, né? É. Outubro, novembro, é hora de fazer o orçamento, o programa do programa, ano o que balanço, vem. não sei o quê. Sabe? Aí todo mundo faz. Mas e aí? Sabe? Entra o ano, outro dia eu escutei de um executivo, disse, para mim não muda nada. Virou de 31 para o dia 1º, para mim é tudo a mesma coisa. Né? Eu dormi, acordei, Então, assim, por quê? Porque ele não está pensando naquilo que ele, juntamente com a empresa, né, os CEOs e tal, traçaram para aquele ano. Então, assim, é um momento, sim, de fechar o ano. Eu oriento os meus executivos nisso, no processo, sabe? Você vai marcar uma reunião, né, na mentoria, você marca uma reunião, apresenta os resultados da sua área, né, e já apresenta o planejamento do próximo ano dentro do planejamento estratégico da organização. Entendi. E, então, isso é show, sabe? Isso é um show, porque é um momento onde você, inclusive você, com você mesmo e a sua área, vocês visualizam a construção. Porque aquele sentimento do dia a dia que você está querendo fazer, mas não faz, que você, sabe, assim, aquele cansaço, não tem isso dentro das organizações? Nossa, hoje parece que eu não fiz nada. Né? Trabalhei e não fiz nada, né? Não vi o resultado. Então é o momento de você se encontrar com aquilo que você realizou. Porque isso é que traz a satisfação profissional. E aí você já engata, né, naquilo que vocês vão pensar de resultados para o próximo ano. Uhum. Então, não tem muita diferença, sabe, do pequeno para o grande. A diferença está mais ou menos dentro disso. A grande, ela tem missão, visão, valor, né? tudo. Valor e tal. Mas também que algumas vezes está pregado na parede. Eu não estou querendo ser extremamente crítica, mas é o que a gente sabe. É a verdade. É verdade. E daí, o pequeno não tem. Nem na parede, nem escrito no papel, nem em lugar Nem para falar, eu não faço. E muitas vezes a empresa pequena, ela muitas vezes é familiar, fica querendo que os filhos assumam. E os filhos não os querem. Filhos não querem. Né? Então, aí traz mais frustração. Então, nós precisamos trazer uma visão do mercado e propostas. Né? Provavelmente, ele não vai ter um sucessor, mas ele pode ter uma empresa que vai comprar, entendeu? Aquela empresa, pode fazer uma fusão, sabe? Então, eu mesmo conheci um empresário aqui, antes de ontem, e ele tem uma empresa parecidíssima com essa de tecnologia que a gente atende. Uhum. Né? Então, eu já estou voltando com esse pensamento, né? De colocá-los em contato até para poder ver, né, quem que pode apoiar o outro. Né? Porque o meu cliente ele não tem sucessor. Entendi. Ele não tem. Então, é uma das queixas, Uhum. sabe? E a gente está estruturando, criando procedimentos, regras e tal, dentro dessa empresa, até para poder ficar mais fácil. Né? Na hora que ele falar, tá na hora de eu me aposentar, vou fazer uma fusão, vou vender e a pessoa continua o meu legado. Então, isso que é o gostoso, sabe? Assim, da gente... E eu não deixo de estar trabalhando com as pessoas. Sim. Né? Eu queria voltar nisso, nessa questão do conselho, né? Porque um profissional que trabalha com gestão de pessoas é um profissional essencial dentro de um conselho. Uhum. Né? Porque ali, o tempo todo, o foco são as pessoas. Pessoas, processo e o produto, que é o que faz a empresa crescer, né? Mas é sempre pessoas primeiro, porque não adianta você ter o melhor... start. Não adianta você ter o melhor produto se você não tem pessoas para fazer. Não adianta você ter o melhor processo se você não tem as pessoas que vão fazer. Então, sempre começa com as pessoas. É muito gostoso isso, né? Uhum. Então, assim, você leva isso, assim, de uma forma sutil. Né? Legal. Porque se a gente for falar
né, igual eu estou falando com você aqui agora, existe uma rejeição. Entendi. Porque o empresário, a empresa geralmente não é filantrópica. Não. Né? Ela visa resultados. Ela precisa de resultado, exatamente. Então, o negócio deles é apresentar balanço, né? Apresentar números, os investimentos no banco, né? E eu fico olhando aquilo, sabe? Entendo, porque eu também sou contadora, mas o quanto, né, que aquilo ali está fazendo diferença nas pessoas que estão ali no dia a dia, sabe? O quanto que a empresa está investindo nessas pessoas lá dentro. E se tem turnover, se não tem, né? Se existe rotatividade interna, até para poder as pessoas terem uma visão sistêmica da organização. Então, é o que eu faço às vezes quando o cliente ele vem e quer pedir conta, sabe? Quer sair da empresa por várias insatisfações. Então, a orientação é sempre assim: você já procurou outra oportunidade lá dentro? Sabe? Nunca parei para pensar nisso. Porque não é saindo. Porque você sabe que você troca de endereço, né? Porque se o cara é um engenheiro de produto, ele vai sair dali, ele vai virar engenheiro de produto em outro lugar. Exatamente. Não vai mudar nada. Ele vai ser a mesma pessoa, só que com um produto diferente. Nunca parei para ter essa outra visão. Será que lá dentro eu consigo me recolocar? Isso. Então, esse do produto, ele trabalha na produção. Uhum. O que tem em volta da produção? Nós temos manutenção. Entendi. Então, assim, você já pensou em trabalhar na área de manutenção? Tem a logística, porque você tem que saber fazer, trazer ao momento. Que são tudo clientes, né? Internos. Sim. E aí você vai conhecendo a realidade das outras áreas. E isso ajuda muito uma empresa, porque se o cara está na logística e ele entende a produção, ele sabe o momento certo de cada coisa. Se o cara está na manutenção e entende a produção, entende a logística, ele sabe o tempo exato que ele tem que parar tal máquina para poder resolver lá dentro. É isso. Isso é muito legal. E aí você passa a trabalhar com uma outra competência, que é a questão da negociação. Como que isso funciona? Negociação entre os gestores. Ah, entendi. Né? Então, assim, eu te entendo, né? Porque eu conheço. Então, eu te entendo. Então, vamos rever, né, o nosso planejamento. Né? Provavelmente, sei lá, uma máquina estragou, aquelas coisas que podem acontecer e que a gente precisa de ter essa habilidade, né, de relacionamento e de negociação e comunicação. Tá vendo? Entram as competências aí. Uhum. E que as pessoas, eu acredito, né, nisso, porque Papai do Céu não colocou Toru aqui, Tânia aqui, com apenas algumas competências. Não, todas as competências nós temos, só que você nunca usou. Né? E vai chegar um momento que você vai precisar de usar. Uhum. Né? Então, isso não dói, gente. Né? Isso é exercício. Exercício da competência, que a gente chama. Entendi. Então, o indivíduo, né? Porque a gente trabalha o indivíduo. E o indivíduo, ele começa a perceber. Por que tem gente que fala assim, eu não sei falar em público? Aí vai fazer curso. O cara lá, que dá o curso de como falar em público, ele não vai fazer uma varinha mágica e falar assim, a partir de agora você vai falar em público. Não, ele vai resgatar em você habilidades e competências que vão trazer segurança para você poder falar em público. Entendi. Então, o que eu oriento, normalmente, é você precisa falar, é aquilo que a gente estava conversando aqui antes, né? Você precisa falar daquilo que você entende. É aquilo que vai te trazer segurança. Não tem que inventar moda e roda. Se você está inseguro ali na frente, falando para diretores, acionistas e tal, é porque você está inseguro com relação a números que você está trazendo, você não participou da montagem daquela apresentação, você não tem conhecimento, alguma coisa. Porque a partir do momento que você domina, sabe responder todos aqueles números que estão ali, né? Participou, você vai trazer exemplos, você vai trazer momentos de discussões que vocês tiveram, né? E isso vai enriquecer a sua apresentação. Não tem por que você ficar inseguro. Entendi. A dificuldade é a insegurança do ser humano. Então, a gente não pode trazer isso. Então, dentro do seu trabalho,
pelo que eu entendi, o pilar é trazer a segurança para a pessoa. Também. Um dos pilares é mostrar para ela que ela precisa ser segura de si e que aí ela consegue resolver os problemas dela. E como que a gente traz isso? Autoconhecimento. Né? No processo de coaching a gente trabalha, né? O início é todo o autoconhecimento. Depois a gente trabalha com estratégia, né? Quais são as estratégias que você vai usar para poder usar essas competências que você identificou, e daí plano de ação, né? E os resultados. Show. A gente tá já encaminhando para o fim. Uhum. E sempre quando eu tô com o Marcelo, a gente gosta de fazer 2 perguntas, 3 no caso, que uma é minha e 2 é dele. Uhum. A minha é: qual é o conselho que você dá para essa geração que está começando agora? O que você falaria? Olha, primeiro que eles saem, né, achando assim, eu não tenho experiência, né? Como que eu vou entrar no mercado de trabalho? Uhum. E eu já olho pelo lado positivo, né? Uhum. E aí eu falo assim: você fez estágio? Fiz. O que você fez no seu estágio? Não, eu fiz inclusive mais de um estágio. Então vamos levantar o que você fez, o que você conheceu e tal. Então ali a gente puxa o fio. Uhum. Entendeu? Por que eu puxo o fio? Não estou falando da experiência dele, estou falando das competências dele. Ok. Porque é isso que ele vai vender no mercado. É diferente, experiência e competência. Né? Então ele traz, sim. Olha, eu fiz estágio na empresa multinacional, eu fiz estágio numa empresa familiar, né? Então, assim, todas elas, qualquer uma que você falar, tem uma cultura. Uhum. Né? Então, nós vamos falar dessa cultura, né? O que ele aprendeu com aquela cultura, o que ele pode oferecer para as próximas empresas que ele entrar, porque ele tirou ali experiências positivas. Ele desenvolveu competências, né? Eu aprendi isso, aprendi aquilo, trabalhei com isso, tive um gestor assim, assado, que me ensinou isso, aquilo. Então, são falas, como é que eu falo assim, linguagem, né? A linguagem que o mercado vai querer escutar deles e para ele se vender. Entendi. Não é a empresa que tem que gostar dele, é ele que tem que fazer com que a empresa se encante pelos diferenciais que ele está oferecendo. E eu vou te falar mais, o mercado, né, as grandes empresas, elas estão fazendo uns ajustes, né, profissionais, e estão disponibilizando sêniors para o mercado para contratar profissionais mais júniores. Uhum. Né? Está relacionado a custo, né? Sim. Vamos falar assim. Está relacionado a oxigenação. Às vezes a empresa está mudando cultura e aí aquelas pessoas mais sêniores fica mais difícil de você Entendi. mudar a cultura. Aí você coloca uma pessoa que já vai aprender daquele modelo e já vai levar. Uhum. Né? Então, assim, tem oportunidade, sabe? Tem oportunidade. Eu vou voltar de novo, né? Esse profissional ele tem que querer. Agora, se ele sai com o sentimento de que, não, tá tudo difícil, sabe? Gente, difícil sempre vai estar. Né? Uhum. Eu falo que não tem nada fácil no mundo. Nada. Tudo na vida é pelejado, galgado, conquistado, sabe? Nós que precisamos fazer o movimento. Né? De novo, ninguém faz nada pra gente, a gente que faz. Show. E as 2 últimas perguntas o que é felicidade e o que te faz feliz? O que me faz feliz é fazer aquilo que eu gosto. Legal. Né? Aquilo que eu identifiquei, que está dentro do meu perfil, que é o que eu gosto e que me realiza, né? Tanto como pessoa, mãe, esposa. Legal. Né? Porque nós somos um ser integral, né? Sim. Então está tudo aqui. Então a gente tem que estar feliz e fazendo tudo o que a gente gosta. Uhum. Então por isso eu valorizo tanto as decisões dos meus filhos, dos meus netos, né, até do meu marido mesmo. Então isso para mim é que me traz felicidade.
E o que é ser feliz? O que você perguntou? O que te faz feliz e Eu o que falei. é felicidade? O que é felicidade? Então, o que é felicidade, né, é o que vem dentro disso que me deixa feliz, né? Que eu vou resumir para você, né? Tá muito em cima de realização, Ok. né? Eu, como perfil executora, o foco, né, da questão Realizar. da realização, da construção, isso para mim é felicidade, né? Legal. Porque vai me mostrar um resultado, né? E esse resultado dentro da minha família, né, dentro do meu trabalho, é aquele cliente que fez o processo de coaching, foi e depois de alguns anos ele volta buscando a mentoria. Que legal. Entendeu? Então, assim, isso, graças a Deus, acontece muito. Que legal. Então, isso para mim é felicidade, né? Que é o resultado Uhum. do meu trabalho. Que amém. Muito obrigado pelo nosso bate-papo. Você tem uma história incrível. Quem quiser te conhecer mais, como que faz? Olha, eu estou nas redes, né, Legal. sociais, eu tenho o LinkedIn, né, Perfeito. e o Instagram, e eu, Tânia Zambelli, mentora. Tânia Zambelli, mentora. É assim que são as minhas redes. Perfeito. Vou deixar na descrição também desse vídeo, quem Por quiser favor. procurar ela. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Também. Eu adorei falar um pouquinho de mim. Eu falo que quanto mais a gente fala, né, daquilo que Uhum. a gente faz, daquilo que a gente fez, mais consciente e ciente, né, a gente fica daquilo que nós temos, né, em termos de realização e competências. Muito obrigada. Obrigado você. Quando você voltar em São Paulo, quero conversar de novo com você. viu? Conversaremos, com certeza. Até mais, galera. Forte abraço. Fechou, meu rei. Gostou?